A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha vos abençoar abundantemente. Esse que vos fala é o irmão presbítero Leandro, e tem uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like no vídeo, ative o sino e nos ajudem nesta obra. Amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra aos vossos corações com o seguinte tema: o que significa o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito, a qual o texto está escrito em Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que diz a palavra de Deus: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Queridos, o que significa o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito? Irmãos, primeiro nós temos que entender que nós participamos de uma batalha espiritual. Você que já se entregou a Cristo, confessou como seu único e suficiente Salvador, eu quero te falar uma coisa: você participa em uma batalha espiritual tremenda, e nós lutamos contra 3 inimigos. Isso mesmo, nós nessa batalha lutamos contra 3 inimigos. O primeiro inimigo que nós lutamos é o diabo. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que o diabo ele é o nosso adversário. Então, o nosso primeiro inimigo é o diabo. Nós também lutamos contra um segundo inimigo, e esse segundo inimigo é o mundo. O apóstolo Tiago, ele veio falar que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E esse terceiro inimigo, essa terceira batalha que nós enfrentamos, amados e queridos irmãos, é contra nós mesmos. Então, o terceiro inimigo, irmão, somos nós mesmos, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Mas a pergunta que fica é: o que significa, o que o apóstolo Paulo ele quis dizer aqui com essa seguinte frase? O que significa o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito? Irmãos, nós sabemos que o conflito espiritual ele é interiormente no crente e envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta numa completa submissão às mais inclinações da carne, o que significa ao domínio do pecado, ou uma plena submissão à vontade do Espírito Santo. Continuando o crente sob o senhorio de Cristo. Nós podemos ver isso em Romanos, nós podemos ver isso aqui no versículo número 16, e também em Romanos capítulo 4, versículo 4 ao 14. O campo de batalha está no próprio cristão. O conflito continuará por toda a vida terrena, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui que
A batalha, ela é interna, a batalha ela é dentro de cada um de nós. Mas a pergunta que fica, o que significa verdadeiramente? O espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. Em primeiro lugar, significa, irmão, que estamos em uma guerra. Você pode ver aqui no versículo 17 que a Bíblia diz que o espírito cobiça ou contenda contra a carne. Então, em primeiro lugar, significa que nós estamos na guerra. Em segundo lugar, significa que a carne quer que você lhe obedeça, assim como o espírito. Então a carne, ela quer que você obedeça a ela, assim também como o Espírito Santo, ele quer que você obedeça ao Senhor. E em terceiro lugar, significa que seu maior inimigo é você mesmo. Então isso significa que nosso maior inimigo, irmão, é nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos 24 horas com nós mesmos. A Bíblia diz que nós resistimos no diabo, ele foge de nós. Se nós ficar trancados dentro de casa, o mundo está lá fora. Mas eu e você estamos 24 horas conosco mesmo. Então nós precisamos, irmãos, buscar as coisas espirituais, se fortalecer em Deus, para que o Espírito venha prevalecer contra a carne. Por que o Espírito deve prevalecer contra a carne? Porque as obras da carne, meus queridos e amados irmãos, elas são as obras destrutivas. As obras da carne, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nos leva à ruína. Veja aqui no versículo de número 19, no versículo de número 20 e 21, quais são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da qual vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, por isso que nós temos que se libertar das obras da carne. Por quê? Porque no versículo de número 21, na última parte do versículo, fala que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, queridos? Então, nós podemos entender que o significado que o espírito cobiça contra a carne contra o espírito, é que, em primeiro lugar, significa que estamos em uma guerra. Em segundo lugar, significa que a carne quer que você lhe obedeça, assim como o espírito. Em terceiro lugar, significa que seu pior inimigo é você mesmo. E nós devemos vencer as obras da carne através da oração, através do jejum, através da palavra, através de uma vida de consagração e compromisso com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Que Deus muito os abençoe. A paz de Cristo.